Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Olá, meus amigos, você que nos acompanha pelas nossas plataformas, continue lá compartilhando no Resenha Política, no nosso canal do YouTube, acompanhe nossas entrevistas no site Rondônia Dinâmica, terças e quintas, e sábado e domingo assistam pela TV Rema. Vá lá, se inscreva no nosso canal Resenha Política, compartilhe lá no Instagram Robson Oliveira, Resenha Política. Vá lá, dê seu clique, deixe sua mensagem, faça suas perguntas, que nos outros programas a gente responde. E hoje eu tenho o prazer de receber no estúdio da SES Brasil o secretário de Desenvolvimento Social do Estado de Rondônia, Lauro Fernandes. Lauro já foi diretor da CAERD, é um dos homens, um dos braços fortes do governador do estado, Marcos Rocha. De vez em quando eu estou nas entrevistas, troco o Marcos Rocha por Marco Rogério, os dois ficam bravos. Lauro, seja bem-vindo ao nosso podcast. E aí, Lauro, como é que você que está ocupando agora a vaga que era até poucos dias do vice-governador, a Secretaria de Desenvolvimento, como é que tá os projetos no Estado de Desenvolvimento? Está indo bem? A Secretaria está boa? Encontrou ela redondinha? Robson, inicialmente, bom dia, obrigado mais uma vez pelo convite, fico muito satisfeito e honrado em estar aqui no seu podcast, é um dos podcasts mais visualizados no estado de Rondônia, e um cara muito inteligente, né, meu irmão, para estar aqui fazendo perguntas, né, desvendando mistérios, né, da administração pública do governo do estado de Rondônia, está sendo muito bom. Quando o governador me passou esse desafio, foi meio assustador, né, você vai substituir ali o vice-governador, né? E muita gente até veio falar comigo, pô, Lauro, cara, que legal, tu virou vice-governador agora, o governador, ele exonerou o vice-governador ao vivo. Eu falei, não é nada disso, não. É a secretaria, o vice-governador continua sendo vice-governador, né? Com todos os respeitos, com todos os dentro da legalidade, ele é o vice-governador. Então, para mim, é assim, um aprendizado gigantesco que está à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Rondônia. É uma pasta de suma importância para o Estado, e lá a gente está tendo a possibilidade de mudar um pouquinho a história, de contribuir um pouquinho, né, com a nossa população. Está mudando em quê? O que é que vocês, mudando em quê? Objetivamente, o que é que vocês estão fazendo? De forma muito objetiva. Quando eu ingressei na SEDEC, né, a gente se depara com um cenário que a gente visualiza muitas possibilidades do crescimento econômico. E tem muita novidade vindo, né? Se por acaso eu tiver a oportunidade realmente de dar continuidade, que eu construí um sonho ali até março. Certo. Porque o governador pode renunciar. Pode renunciar, né? E aí até março eu construí um sonho e a gente está caminhando com esse sonho. Mas até março você está construindo um sonho. Esse sonho para se materializar em realidade, o que é que você tem para apresentar à população? Em realidade, nós já iniciamos várias tratativas com grandes empreendedores, né, investidores de fora do estado, apontando para eles o que o nosso estado tem de potencial. Um deles é energia limpa, nós temos água, nós temos terra, nós temos móveis, nós temos incentivo para atrair novos investidores para cá, e com isso a gente conseguir aumentar ainda mais a oportunidade de emprego, geração de renda para a nossa população. Né, conversei com vários deles, nós tivemos uma visita em Guajará-Mirim, né, com investidores de fora, onde eles têm a vontade, né, eles já estão construindo um porto seco lá no estado do Ceará, né, em Quixaranobim, e querem construir um porto seco ali na região de Guajará-Mirim para aproveitar esse momento onde vai ser construída a ponte binacional. Então, construir ali um condomínio logístico para atrair mais investidores, para que a gente tenha condições de realmente agregar valor no nosso produto e estar mandando ali pelos países andinos pelo Pacífico. Então ficou muito mais fácil mandar nossos produtos com valor agregado, com competitividade para os países asiáticos por ali do que pelo Atlântico. Então a gente já iniciou essas tratativas, reuniões, já assinamos memorandos de intenções junto com o governador. Já o governador de Arica, do Chile, já esteve conosco aqui já para poder fazer esse alinhamento, para melhorar as nossas exportações, para melhorar esses laços. Então tudo está caminhando muito legal. E aí a gente está com outro braço também na secretaria, que é de capacitação da nossa população, Robson. A maior preocupação dos empresários, dos investidores em Rondônia é a falta de mão de obra preparada para o mercado de trabalho. Né? Eu vou te dar um exemplo, eu estive agora lá na hidrelétrica de Jirau, recentemente, e a gente observou que a dificuldade deles lá é de ter mão de obra capacitada. Nós visitamos
o ambiente que a própria Jirau Energia fomenta, lá do Senai, em Nova Mutum, Paraná, onde eles oferecem vários cursos de capacitação de eletromecânica, de eletrotécnica e outros de informática. E eles pediram uma ajuda da SEDEC, né? De pronto, eu falei, meu irmão, é agora. Traga para mim o plano de trabalho que a gente fomenta, a gente ajuda, a gente dá um jeito de Você tem emprego, mas não tem gente qualificada. Essa qualificação... Eu tenho emprego. Hoje, para você ter uma ideia, no nosso sistema da geração de emprego, nós temos lá praticamente 3.000 ofertas de emprego aqui em Rondônia. 3.000 vagas em aberto. Mas tudo com tudo pessoas qualificadas. É tudo por qualificação. Né? Outras não, né? Mas a maioria... A maioria tem que ter qualificação. Então, dentro dessa dinâmica, o que a SEDEC está fazendo? A gente está preparando, iniciou o processo de capacitação. Vamos contratar empresas para poder qualificar a população. Já existia lá atrás... Qual setor? O setor elétrico seria o nicho maior? Hoje nós temos demanda para todas as áreas aqui. Área administrativa, área técnica, área operacional. Então, nós temos aqui vários segmentos. Área de serviço, então? Área de serviços, em geral, nós temos aqui. Hoje falta tudo. Hoje falta mecânico de motocicleta, hoje falta mecânica. Mão de obra nas empresas aqui está faltando. Você vai ali nas Nações Unidas ali, está faltando mecânico, está faltando eletricista. Está faltando tudo. Por quê? E hoje, Robson, por que está faltando também? Porque o governador, desde 2019, ele desenvolveu um trabalho muito bacana. São políticas públicas que realmente vieram para mudar a história de Rondônia. Rondônia estava adormecida no turismo. Rondônia estava adormecida em vários segmentos, né, técnicos da produção em Rondônia. Hoje Rondônia se destaca como o segundo estado com menor índice de desenvolvimento do Brasil. Não, menor índice de desemprego. Eu entendi desenvolvimento. Aí eu pergunto, o que é que você está fazendo lá na secretaria? Perdão, menor índice de desemprego do Brasil. Então isso são números que são números concretos, né? E todo mundo está visualizando isso. Você tocou num assunto aí, Lauro, interessante, que é a indústria do turismo, que é um negócio que traz um negócio fantástico. Você mexe com a cadeia enorme, hotelaria, gastronomia. Transporte, comércio em geral. E o turismo da pesca esportiva é um dos que mais avança, um dos mais exitosos no norte. Vocês estão de olho nisso? Você, com a Secretaria de Turismo, vocês têm feito ações conjuntas? Porque o grande problema do governo é que parece que as secretarias não se comunicam. Né? Vocês têm... Robson, todos os olhares estão voltados hoje para isso. Como eu te falei, Rondônia esteve adormecida por décadas. Ninguém nunca observou, ninguém nunca despertou essa capacidade, esse potencial turístico que Rondônia tem. Hoje nós temos um alinhamento muito legal com a Setur, né? A Setur está ali atrelada à SEDEC, né? Ela está dentro da SEDEC. Ela é uma superintendência de turismo. É uma superintendência de turismo que está vinculada à SEDEC. Sim. Hoje nós temos várias superintendências, empresas públicas que estão vinculadas à SEDEC. Então a SEDEC fomenta, promove as ações e eles executam. Então, dentro dessa dinâmica, o governador já iniciou isso lá atrás, promovendo o nosso estado de Rondônia para tudo que é lugar que ele vai. Então, o governador, além de ser um garoto propaganda dos produtos de Rondônia, que isso tem alavancado bastante a venda dos nossos produtos, a parte do turismo vem sendo também fomentada muito pelo governo do estado de Rondônia. Eu te digo mais, Robson, em outros estados, quando você vai ali para o Paraná principalmente, Santa Catarina, você encontra vários órgãos do governo promovendo o turismo. E por que Rondônia não? Olha o potencial que nós temos aqui. Recentemente eu fiz algumas viagens para poder identificar, mandei minha equipe identificar, junto com um alinhamento, claro, com a Setur, identificar os principais pontos turísticos para que a gente faça um vídeo institucional mais agregado com o que realmente nós temos de bom. Nós temos várias cachoeiras aqui em Rondônia. Eu vi uma foto sua na moto, numa cachoeira. Onde é aquela cachoeira mesmo? Então, tá nas suas mídias sociais. Está nas minhas redes sociais. Foi uma das visitas que eu fiz uma viagem mais a esposa no final de semana. E eu fui conhecer a Cachoeira Ratunde, que fica em Alto Alegre do Parecis. Quando você fala assim para alguém de Porto Velho, alguém lá próximo, vocês já visitaram a Cachoeira Ratunde já em Alto Alegre do Parecis? Não, eu não conheço. Quando eles veem na foto, eles ficam deslumbrados. Eu conheço Alto Alegre, mas não conheço a Você olha assim e fala, cara, isso não é Rondônia. É impressionante como as pessoas não conhecem. Quando se fala em visitar cachoeiras, falam em Mato Grosso, né, Chapada dos Parecis, porque lá tem muitas cachoeiras. Rondônia tem tanta cachoeira que você não tem noção. As chapadas, né? Chapada do Veadeiro, Chapada Diamantina, é tudo cheio de cachoeira. Cheio de cachoeira. E aqui em Rondônia nós temos muitas cachoeiras, você sabia disso? Sim. Muitas cachoeiras.
Alto Alegre do Parecis, Pimenta Bueno, nós temos cachoeira. Pimenta Bueno. Ouro Preto. Nós temos muitas cachoeiras que precisam ser exploradas. Eu conversei com os proprietários de alguma dessas localidades, eles têm maior interesse em abrir as portas para que a comunidade consiga se degustar dessas belezas, maravilhas que nós temos. No carnaval desse ano ainda, eu tive com a família lá na Arte Nativa Refúgio Ecológico, que fica a 60 quilômetros de Pimenta Bueno. Cara, lá é a coisa mais linda do mundo. Você vai lá com o seu Pedro, que é o proprietário, o seu Pedro e a dona, eu esqueci o nome da esposa dele agora, mas muito simpáticos. Eles abriram as portas para o turismo. Lá eles têm 3 cachoeiras dentro da propriedade deles. Uma mais bonita do que a outra. Fica em Pimenta Bueno. Em Pimenta Bueno. Próximo ali o Vale do Apertado. Não sei onde é o Vale do Apertado. Eu pedi para minha equipe fazer um levantamento, um material bem bacana de todos esses potenciais que nós temos aqui. Vocês estão levando isso para essa... Eu vejo que alguns críticos do governador dizem que o governador viaja demais. Mas você me diz aí que ele é um garoto de propaganda e essas viagens, segundo você, falou aí, ela termina revertendo em melhorar... Qual é a capacidade cognitiva dessas pessoas que criticam as viagens do governador? A capacidade cognitiva é pesado, né? É pesado, porque o cidadão que não consiga entender que um governador do estado, ele viaja promovendo o estado, abrindo o estado virou uma vitrine aberta para novos negócios, tanto é que os números estão aí. O nosso PIB vem crescendo cada vez mais, o nosso PIB só ficou atrás do PIB de Santa Catarina. Ano passado, se não me engano, nós já chegamos aí a 70 bilhões de reais. Então, o governador ele viajou levando os produtos do estado de Rondônia, viajou levando empresários de Rondônia, viajou levando produtores do nosso estado de Rondônia. O nosso estado de Rondônia cresceu muito. A saca do café que custava lá atrás, custava 200, 300 reais a saca de 60 quilos, já chegou a 2 mil reais. Já bateu 1.200 reais, 2 mil reais o café especial. O nosso café passou a ser visto não só dentro do Brasil, mas no mundo todo. O governador levou o nosso café para a Europa, levou o café para os Estados Unidos, para vários países. Hoje, os cafeicultores aqui estão tão felizes com o governador e são parceiros do governador que eles estão atrás de mim ali, então, direto, ligando. Essas viagens, então, terminaram trazendo bons negócios para Rondônia. Eu estive agora na FICOMEX, em Rondônia, que é a Feira Internacional do Comércio Exterior do Brasil Central, e nós montamos o stand em Goiânia, agora, no início de setembro. E nós montamos o stand lá em Goiânia. Foi o maior sucesso, Robson. Nós levamos lá os produtores do café, do cacau, tá? O nosso cacau lá fez sucesso demais. E do tambaqui. Nós levamos o tambaqui para lá, as pessoas degustaram os nossos produtos, o nosso stand ficou lotado o tempo todo. Você pode procurar nas redes sociais, que está o tempo todo lotado. O stand mais lotado de Goiânia, na FICOMEX, foi o stand de Rondônia. O governador esteve lá. Eu fiz a abertura, eu fiz a apresentação para vários embaixadores de outros países lá. Coloquei um vídeo institucional, um slide, fui apresentando passo a passo o que Rondônia tinha de potencial, quais são as potencialidades que Rondônia tem para oferecer às pessoas que vinham de fora, querendo se instalar em Rondônia. Quando eu terminei a palestra, Robson, fez uma fila de embaixadores para falar comigo. Eu passei até um pouquinho de vergonha porque eu não speak English. Mas fala bem espanhol, que eu vi você... Habla espanhol, a gente consegue desenvolver um pouco. Você falando espanhol. Tanto é verdade, Robson, que nós recebemos a visita aqui de um embaixador do Chipre agora. Eu vi. Embaixador do Chipre. O que é que o embaixador do Chipre... O que é que Rondônia tem embaixador a oferecer do Chipre, à ilha do Chipre? Nossos produtos, nosso café, eles adoraram o nosso café. Eles adoraram o nosso cacau, adoraram o nosso peixe. E, apesar do Chipre ser um país muito pequeno, é um país muito desenvolvido. Porque o que se vê aqui, né, é a carne... o que se convencionou aqui, a carne, Rondônia é um dos maiores produtores de carne, mas eu estou vendo que foi diversificado, né? Foi diversificado. Hoje você fala muito no café, que realmente o café hoje eles já estão interessados já no nosso açaí, no nosso cupuaçu, nós temos uma produção boa, na nossa castanha. Mas nós temos uma produção boa. Nós temos uma produção, e eu vou chegar lá, que a gente precisa fomentar, a gente precisa crescer essa produção, porque não tinha demanda, hoje tem muita demanda, né? A Débora do Cacau mesmo, da Cacauron, ela falou, doutor, a gente está vendendo tanto que a gente não está conseguindo atender. O mercado francês pediu que a gente fosse lá agora numa feira apresentar o nosso produto, mas a gente não tem demanda, ou a gente não tem produção, o que eu faço agora? Eu falei, Débora, vamos resolver isso. Estive lá na Embrapa com o Henrique, os pesquisadores, com o seu Pedro, falou, olha, eu preciso que a gente aumente a produção de mudas de cacau. Porque a Cacauron está com problema, eles estão querendo comprar muda de cacau lá da Bahia. E lá eles não têm nem data para ficar prontas essas mudas, porque eles já estão com a demanda cheia. Se bem que hoje um dos maiores produtores é o Pará, né?
O Pará é um grande produtor, mas Rondônia também não fica atrás. O nosso cacau, ele é um cacau premiado, não sei se você sabe disso, mas já ganhou vários prêmios já em várias localidades do Brasil. O nosso cacau é um dos melhores cacais que tem aqui no Brasil, né? Então, está faltando produção. E aí, você pergunta, mas o que o governo do estado pode fazer para que isso aconteça? A gente consegue. Eu estou com alinhamento com a Embrapa agora, num fomento, já me trouxeram o plano de trabalho de 7 milhões de reais, isso já dividido em anos, né? De produção, de pesquisas, para poder desenvolver realmente uma planta que consiga ter durabilidade e um fruto bom. Então a gente está aquelas pragas famosas. Resistente à praga também. Resistente à praga. Resistente à praga. Então a gente já está com esse plano de trabalho junto com a Embrapa para fomentar ainda mais o crescimento da cadeia do cacau. Então tudo isso está acontecendo em Rondônia e muita gente fica assim, pô, mas o que estão fazendo por Rondônia? Ô Lauro, indústria de transformação. Não, aí deixa eu voltar aqui. Você falou assim, os críticos do governador falam porque ele viaja muito. É justamente por isso, para o desenvolvimento do nosso estado. O governador ele conseguiu desenvolver o nosso estado. A gente conseguiu capacitar pessoas, a gente conseguiu mostrar o nosso produto. Hoje a gente é o maior vendedor de carne para o Peru, nós vendemos muita carne para os Estados Unidos, porque o governador fez essa ponte. O governador esteve comigo no Peru agora, Robson, e eu vou te falar, é um verdadeiro estadista. É um verdadeiro estadista. Lá no Peru. Ele conseguiu a reunião com o ministro de Desenvolvimento da Agricultura do Peru, reunião na embaixada, para poder viabilizar todos os mecanismos legais para que o nosso produto entre com mais facilidade no Peru, que hoje ainda há uma certa dificuldade. Mas só esse ano nós vendemos 18 milhões de dólares de carne para o Peru. 18 milhões de dólares para o Peru. Eu estava lá com o menino das Altana, que é o frigorífico de pescado que tem em Ariquemes, estava lá com o nosso tambaqui. Só esse mês ele levou 132 toneladas de tambaqui para o Peru. Ô Lauro, o Peru, você falando no Peru, tem um investimento fantástico hoje no porto, que é a China. É o porto de Xangai. O porto de Xangai. Há um projeto, há uma possibilidade ainda, pelo que eu estou vendo, está em tratativa com o governo brasileiro, de passar uma ferrovia por aqui, né? Seria um dos traçados, porque tem outra forma de traçado. Isso. Tu está acompanhando isso? Você tem alguma informação sobre isso? Então, a China está investindo muito, né, nos países andinos ali, por conta justamente dessa facilidade, né, desse curto trajeto. Diminui muito o trajeto. Rondônia antigamente só visualizava o Atlântico. Então você tinha que dar uma volta, praticamente 60 dias para o nosso produto chegarem até a China, até os países asiáticos. Hoje não. Saindo pelo porto de Xangai ou de Arica no Chile, nós vamos ter uma redução aí, vai diminuir praticamente para 20 dias. Eu sei disso. 20 dias. Então a gente consegue competitividade, a gente consegue diminuir o valor do custo do transporte, a gente consegue colocar o nosso produto no mercado. Então, com base nisso, o governador já fez vários alinhamentos já. Essa logística hoje é difícil, né? Essa logística era difícil, Robson. Hoje Rondônia está em destaque, como eu te falei. Hoje tem várias pessoas querendo vir para Rondônia. Tem gente querendo, empreendedores querendo construir Porto Seco em Porto Velho, construir Porto Seco em Guajará-Mirim, porque conseguiram enxergar que Rondônia tem um potencial gigantesco. Nós estamos em uma localização geográfica favorável para que isso tudo aconteça. O Mato Grosso quer ser parceiro de Rondônia, porque para o Mato Grosso mandar para lá, ele vai ter que passar com os produtos por dentro de Rondônia. Eu tive conversando com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Mato Grosso. Ele está muito animado, quer fazer uma agenda aqui em Rondônia para que a gente consiga viabilizar melhores condições deles passarem também com os produtos deles por Rondônia e ganhar o Pacífico. Então Rondônia está numa posição estratégica muito favorável e isso chama a atenção de todos. Eu volto à pergunta que eu te fiz antes, a provocação que eu te fiz antes sobre indústria de transformação. Por exemplo, nós temos, como você falou, uma pecuária fantástica. Mas nós não temos aqui, para agregar valor a isso, uma indústria de tratamento melhor do couro, a utilização melhor desses chamados subprodutos do produto principal. Então, seria uma de calçado, seria de bolsa, isso, é como eu te falei, hoje a gente manda muito para fora o nosso couro, né, in natura, ser beneficiado lá fora. Isso acaba realmente trazendo um certo desconforto para nós que estamos aqui, temos tudo para que isso aconteça. Mas é como eu te falei, agora que as pessoas estão vendo, enxergando o potencial que Rondônia tem, nós temos energia limpa, nossa energia aqui ela vai para o São Paulo, vai para toda a região do sudeste do Brasil.
Então a gente tem energia, nós temos água em abundância, nós vivemos aqui em uma das maiores bacias hidrográficas de água doce do mundo. Né? Pois é nisso, porque quando eu falo isso, algumas pessoas, alguns incrédulos dizem o seguinte: mas tu acha que a gente vai fazer sapato disputar com Franca? Mas há 25, 30 anos atrás, se a gente fosse falar que Rondônia ia ser um dos maiores produtores de bicicleta do Brasil, ninguém acreditava. Sim, também. Com certeza, hoje nós temos aqui a Cairu. Cairu que é um dos maiores produtores de bicicleta do Brasil. Do Brasil, e está aqui em Rondônia. E disputa com a China, hoje não, o mercado. Então, nós temos vários caminhos. Rondônia realmente pode se tornar um grande polo industrial em todos os segmentos, porque nós temos potencial para isso, nós temos matéria-prima para isso. Sim. Nós temos minério em abundância. Na área de ração. Na área de ração. Animal. Ração animal. Proteína animal. Nós temos muitas fábricas de ração aqui. A própria Zaltana, que tem um frigorífico Tambaqui, eles têm também a fábrica de ração deles. Ouro Preto, nós temos ração para tudo, para gado, para cão, para tudo. Então, a gente tem muito potencial para isso. Essa realidade já existe hoje. A matéria-prima nós temos para isso. Hoje a realidade é essa. A gente só precisa realmente atrair esses investidores e mostrar para eles que Rondônia tem esse potencial. A tua secretaria ela tem feito essa interface entre esse empresariado e, por exemplo, os bancos de fomentos? Sim, eu já tive várias reuniões, com o empresariado. Né? Recentemente nós tivemos em contato com pessoas interessadas em abrir uma nova... Na verdade já tem uma mineradora em Nova Brasilândia, extraindo lá o cobre, o zinco, e eles querem abrir uma nova planta em Novo Horizonte. Seria então, qual lá? Olha só a mineradora Santelina. Olha só o potencial. Vamos gerar emprego, um investimento lá de aproximadamente 400 milhões de reais. Então tudo isso a gente vai conseguir agregar, fazer com que Rondônia realmente se torne um polo industrial. Lá seria uma mineradora de quê? Uma mineradora de cobre e zinco. Cobre e zinco. Cobre e zinco. Então tudo isso é fruto de muito trabalho. Eles procuram o governo do estado de Rondônia para ter aquelas oportunidades, ter o incentivo necessário para poder ter competitividade no mercado fora. Então tudo isso a gente vem trabalhando de forma muito concreta, muito responsável. Ô Lauro, eu sei que um desastre ecológico afeta a parte da Secretaria de Ambiental, mas quer queira, quer não, afetaria o governo e afetaria também sua pasta, que é a pasta de desenvolvimento. Recentemente saíram algumas matérias dizendo que poderia ter um desastre ambiental de barragem, algumas mineradoras aqui. Isso é verdade? Tem alguma coisa de fato? Vocês acompanham para e passo essas mineradoras, os cuidados com a questão ambiental? Então, Robson, existe os órgãos de fiscalização pertinentes que acompanham passo a passo toda essa estrutura. Houve lá atrás, eu até questionei quando eu estive lá em Giral, eu falei, olha, teve um comentário, um boato que por conta dessa cheia do madeira poderia ceder as paredes da usina. Ele falou, jamais isso acontece aqui, tudo isso é muito certificado, é tudo muito acompanhado, monitorado por especialistas realmente. E ele me explicou direitinho, olha, isso aqui, se acontecer isso, a usina tem que ter vertedouros aqui, sobrando aqui para poder estar mandando água. Então, são apenas boatos. E eu vejo que os órgãos de competência de regulação, de fiscalização, eles estão acompanhando tudo isso. Eu não vejo que em Rondônia, nesse momento... Tem mais boatos do que verdade. São mais boatos do que verdade, Então eu não vejo que isso possa acontecer aqui em Rondônia. É claro que a gente precisa ficar de olho igual a ponte do Rio Candeias ali, Por acaso um curioso estava lá embaixo, viu que a ponte estava rachando e deu no que deu. Então realmente a gente precisa ficar atento e os órgãos de controle e fiscalização eles precisam atuar de forma mais eficaz. Isso eu concordo contigo. Da mesma forma que a fiscalização ambiental tem que acontecer, porque você falou que a gente tocou na pasta do turismo. Eu recebi um vídeo agora de pescadores profissionais que extraíram do rio centenas de peixes da espécie tambaqui e pirarucu. Isso acaba com essa construção que o governo está fazendo para aumentar a cadeia do turismo, principalmente da pesca esportiva. E eu estou trabalhando uma demanda, Robson, para poder capacitar esses pescadores profissionais para que eles consigam mudar de profissão, trazer eles para o turismo e fazer com que eles virem guias de pesca. Eles vão ganhar muito dinheiro com isso, igual acontece em outros estados. No Mato Grosso é campeão disso. Você falou já duas ou três vezes na sua preocupação com a capacitação, que realmente é fundamental para atender o mercado. A Federação das Indústrias, a Federação do Comércio, o SEBRAE, vocês têm... Estamos trabalhando junto, conversando todos os dias. Inclusive hoje tem até reunião do CONDER, que é o Conselho de Desenvolvimento do Estado.
Eu também faço parte do FROMIMP, né, que é o Fórum de Micro e Pequenas Empresas do Estado de Rondônia, que traz todos esses autores, né, da FEComércio, SEBRAE, FUNCE, enfim, todo o sistema S, universidades, para dentro desse contexto, para que juntos a gente consiga viabilizar as melhores políticas públicas, as melhores práticas de gestão para poder alcançar esses objetivos. Então tudo isso está bem encaminhado, graças a Deus, então tem um alinhamento muito bom com todas as pastas para que a gente realmente consiga atender a população. Lauro, qualquer projeto de desenvolvimento, somente numa região como a nossa, ela tem que prever e antecipar a essas questões ambientais. Vocês têm conseguido compatibilizar o desenvolvimento com a sustentabilidade? Então, esse é um grande desafio, né, que nós vivemos em um momento totalmente inovador, né, dentro de um ecossistema de sustentabilidade. Hoje, a palavra-chave é sustentabilidade. Muitos caras falam, você fala de preservação do meio ambiente, você está parecendo esquerdista. Eu falei, não é esquerdista, amigo. Não é ser esquerdista. A gente tem que observar melhores condições para o nosso habitat para que a gente não degrade e comprometa a geração futura. Não, inclusive a nossa, né? Você fala em preservação do rio, não pode pescar. Eu falei, não é que não pode pescar. A gente tem que trabalhar de forma sustentável. Chega um momento que tem que deixar os bichinhos procriarem. Você lembra que há um tempo atrás o peixe tambaqui estava proibida a pesca dele aqui? Por conta do risco de extinção? Sim. Pois é. Tambaqui, agora já temos bastante tambaqui. Inclusive eu já pesquei tambaqui no rio, coisa que há décadas não acontecia. Agora, na época do defeso, as pessoas têm que tomar consciência. Tem que tomar consciência. Infelizmente isso não acontece. A ganância do homem é muito grande. Né? E isso acaba prejudicando todo esse ecossistema. E quando você fala em sustentabilidade, a gente precisa trabalhar em projetos que realmente venha acontecer o desenvolvimento econômico, que a gente consiga fomentar, mas de forma sustentável. E isso tem meios, nós temos mecanismos para que isso aconteça. Você disse você fala assim, trabalhou junto com a SEDAM. Hoje nós estamos trabalhando a Lei de Liberdade Econômica junto com a SEDAM, porque eles precisam ajustar alguns pontos da legislação, de licenciamento, essas coisas, que precisam estar compatíveis com a nova legislação. Sim. Então a gente está trabalhando bem alinhado também com os órgãos ambientais. A gente, cada vez mais, é um negócio fantástico, a tecnologia, hoje a inteligência digital, enfim, em todas as atividades humanas. A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia, ambiental não, econômica. Foi você que deu... Acontece. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Rondônia, ela está preocupada com isso, com esse futuro que já chegou no presente. Quando você fala em desenvolvimento econômico, a gente precisa enxergar o que o mundo quer hoje. Sim. O mundo ele quer trabalhar de forma desenvolver, mas de forma sustentável. Hoje nós temos vários programas, né? Rondônia é um exemplo gigante, que nós crescemos, aumentamos nossa produção e desmatamos pouco. Então a tecnologia, ela vem para poder agregar, contribuir muito com isso. Que com novas tecnologias você consegue uma produção muito maior e desmatando, degradando muito pouco. Né? Então o governador está muito preocupado com isso. Ele vem desenvolvendo mecanismos para que isso aconteça. São várias ações hoje, não só da SEDEC, mas da SEDAM e da FAPERO também, que é o nosso órgão de pesquisa que tem no governo do Estado de Rondônia, para promover capacitação, promover fomento, promover projetos para atender essa nova realidade. Rondônia não está ficando atrás. Lauro, você até tocou no assunto, vocês quer queira, quer não, é um governo de perfil de direita. Como é que vocês conseguem lidar com o empresariado, aquele que não tem essa consciência ecológica, saber que aquilo ali é algo que ele tem que preservar, inclusive para as atividades econômicas dele? Como essa dualidade, como é que você lida? Porque ele vai dizer, porra, tu fica defendendo aí essas questões ambientais e a gente quer derrubar mesmo para plantar mais soja, marmilha, esse negócio. É complicado, né? Porque você tem uma legislação a cumprir. Você não pode passar por cima da legislação. É um tema bastante complicado e isso, a cabeça das pessoas é um pouco difícil Mas de como entender. É que você consegue? Porque quando você fala isso? assim, a direita, a esquerda, é questão ideológica, e quando você parte para políticas públicas de desenvolvimento, de coletividade, você acaba esbarrando em algum ser humano... Nas paixões, né? Nas paixões, né? Parece um time de futebol. Ontem mesmo eu estive conversando com um colega
que... Você só não venha falar mal do Flamengo que a gente suspenda. Não, pô, não é Flamengo não, o Flamengo é o meu Flamengo, né? É nosso Flamengo, siga o líder. Flamengo, né? Siga o líder, né? Segue o líder. Aí ele veio falar, pô, Laura, esse teu diálogo aí tá parecendo muito com a Agenda 30. Eu falei, meu irmão, da esquerda. Eu falei, cara, são ideias pra gente construir que podem agregar a coletividade, é para benefício da coletividade, não é pensando em esquerda ou direita. Isso quer dizer que se o camarada da esquerda tiver uma ideia boa, uma ideia que possa contribuir, sim, eu não posso aderir àquela ideia porque eu sou cara de direita. Não é assim que funcionam as coisas. Não é assim que funcionam as coisas. E o governador ele também pensa da mesma forma. Ele quer o desenvolvimento. O governador, ele, em 2022 ainda, ele emitiu um decreto, criou um decreto, onde ele desafetava aquela região do Soldado da Borracha, né, que hoje existem pessoas namorando, pessoas produzindo ali dentro, pessoas sobrevivendo daquilo e preservando o que já tem, né? Então ele desafetou aquela área e afetou outra área para poder legalizar aquela área para que as pessoas pudessem trabalhar. Desafetação do ponto de vista jurídico, você cria as condições objetivas da pessoa condições jurídicas, ter o título da terra. Segurança jurídica para que aquelas pessoas tenham o seu título da terra, tenham realmente a legalidade de estar dentro daquela terra trabalhando e produzindo. E o governador ele sofreu muito com aquilo. Hoje nós temos conflitos enormes aí em razão dessa questão jurídica. Por exemplo, Bom Futuro. Bom Futuro, né, Soldado da Borracha, né, a região aqui da Resec Jaci-Paraná, a região da Resec Guajará-Mirim, todas elas estão passando por conflitos, porque realmente o governo ele deixou essas pessoas entrarem lá há 30 anos atrás e hoje está querendo tirar. Né? O governo federal, que é responsável por grande parte dessas regiões, está querendo retirar e a justiça já tem algumas decisões já para que essas pessoas desocupem as áreas. Isso está trazendo um conflito muito grande para dentro do estado de Rondônia, porque são pessoas que estão lá morando há décadas lá dentro, que já estão lá na Vocês defendem a permanência dessas geração. Pessoas. O governador ele deseja a permanência dessas pessoas que já estão lá produzindo há muito tempo, que já estão lá, não as pessoas que vão ingressar dentro dessas áreas e destruir, mas sim da manutenção dessas pessoas que já estão lá, já estão contribuindo com o desenvolvimento do nosso estado de Rondônia há muitos anos, que já se doaram para o estado de Rondônia, já deram garantia alimentar para muita a população do nosso estado. Ô Lauro, para concluir, que nosso tempo era 30 minutos, já passamos, deixa eu te perguntar. Passou rápido? Passa rápido. Quando a gente começa... Eu nem comecei a falar. O papo flui. É desse jeito, eu entrevistei... Você está me devendo, eu estou sabendo que você fica aqui uma hora, que com o governador. Quando chega comigo aqui é 30 minutos. Não, governador é governador. Tu se candidata a governador. A governador. Mas mesmo assim eu dividi em 2 programas, não deixei em só não. Foi dividido. Sim, né? Sim, mas para concluir, Lauro, já que você falou em governador, a gente está falando em governo, a campanha nós estamos já batendo, a campanha se antecipou. Está bem pertinho. Tá, já. E aí, tu é candidato, e o governador é candidato, pode falar também isso? Olha, Robson, eu não posso falar pelo governador, né? Mas nas conversas... Eu vejo que o governador tem um potencial muito grande, ele tem muito trabalho a apresentar à população de Rondônia. Eu vejo que o projeto político do governador ele tem que dar continuidade, porque são poucas as pessoas que são comprometidas realmente com o estado de Rondônia. Muitos políticos entram para poder se beneficiar. O governador do estado, Coronel Marcos Rocha, não. Ele entrou para fazer política de estado, para poder deixar um legado para o estado de Rondônia. E ele está muito bem. Onde ele vai, no interior do estado, na própria capital, ele é muito bem recebido pela população, principalmente pela população, pelos pequenos produtores, que ele abriu as portas para o pequeno produtor, e o pequeno produtor hoje está andando, está surfando na produção, está vendendo bem, o produto está com um valor assim, muito bom em comparação ao que era anos atrás. Então o governador, politicamente, ele desenvolveu um trabalho no estado de Rondônia que realmente vai ficar para a história do estado. Ele conseguiu tirar o estado do fundo do poço. Hoje o estado é AAA em solidez fiscal. Todos querem vir para o estado de Rondônia porque tem garantia de que realmente vão receber, vão trabalhar, vão sustentar, tem condições para se instalar aqui. Hoje os funcionários públicos estão todos eles recebendo seus salários em dias, com garantia realmente de poder falar assim, olha, eu posso me comprometer com isso porque eu vou receber, porque o estado de Rondônia está bem financeiramente. Então são várias políticas de estado, políticas sociais que a dona Luana Rocha vem fazendo também, fazendo acontecer. Tem vários programas lá muito legais, mas seria legal ela trazer isso de forma mais atualizada. Eu entrevistei ela aqui. Então, são políticas que realmente fazem com que o governador se credencie para ser senador da República.
Ele tem condições para isso e eu acredito que ele vai se dar muito bem nessa próxima eleição como candidato a Senado. Agora, você perguntou se eu tenho pretensão. A gente sempre quer mais. A gente entrou nessa seara da administração pública, desenvolvendo muitos projetos, muitas ações que a gente vê, a gente enxerga um horizonte de crescimento que a gente consegue contribuir muito com a expertise que a gente tem. Então, mas não é meu desejo hoje. Se você perguntar se você quer ser candidato aqui, eu não tenho desejo hoje. Eu acho que eu entendo que eu posso contribuir um pouco mais. Se vier, claro, a missão de falar assim, Laura, eu preciso que você ajude aqui a construir uma nominata, a fazer parte da nominata, porque a gente tem esse projeto aqui de continuidade, aí eu não vejo problema também. Mas hoje, se você perguntar assim, eu não tenho vontade de contribuir mais ainda da forma que a gente vem contribuindo para o Estado. Porque a campanha é muito desgastante. É desgastante. É desgastante. Enquanto o pequeno produtor está com uma tulha cheia, o grande produtor está rico, continue lá, enchendo nossa tulha, fazer com que o nosso programa cada vez mais seja bem compartilhado. Lauro, muito obrigado, foi um prazer, é sempre um prazer falar contigo a segunda vez, porque você tem desenvoltura e agora na cadeira do vice-governador, não na vice-governador, na Secretaria de Estado. Seja bem-vindo, muito obrigado e até a próxima. Continuar compartilhando com a gente, assista pelo site Rondônia Dinâmica, TV Rema, nossas plataformas digitais, todas elas, no nosso canal do YouTube, Resenha Política. Compartilhe, dê o clique e deixe lá sua mensagem. Obrigado, Lauro.